Irmãos, quero falar de um homem que vocês talvez não conheçam na Bíblia, chamado Apóstolo Pedro. Ah, conhecem, né? Eu queria iniciar com Mateus 4,19. Tem como colocar aqui na TV? Se for possível, colocar. Senão, nós vamos olhar por aqui mesmo. Mateus 4,19. Esqueci de falar no início para deixar ligada. Mateus 4,19. Vamos iniciar. Irmãos, vamos pensar na vida de Pedro e transferi-la para a nossa vida. Eu acho que cada um de nós tem um pouquinho de cada discípulo. E Pedro foi um homem extraordinário que Jesus escolheu para seguir. Você é um homem extraordinário que Jesus escolheu para segui-lo. Você é uma mulher extraordinária que está aqui, que Jesus escolheu para segui-lo. Então nós temos exemplos na Bíblia que devemos aplicar em nossas vidas. E Pedro foi um desses homens. E Mateus 4,19 está escrito: então Jesus lhes disse: siga-me e eu os farei pescadores de homens. Aqui Jesus está falando para uma classe profissional de pescadores. Inicialmente ele fala com Pedro e André. E logo em seguida ele também chama Tiago e João. Somos pescadores profissionais. Jesus escolheu homens simples, de um comércio simples, de uma cidade simples. Era Galileu, e a Galileia naquela época não havia valor, não tinha valor para as outras comunidades, para as outras cidades. Então, mas Deus escolheu, o próprio Jesus escolheu aqueles homens, simples como eu e como você, para fazer a diferença no mundo do Evangelho, para atrair milhares, bilhões de corações para endereçar ao céu. Então Pedro, ele começa ali com Jesus, só que na nossa vida, na nossa caminhada cristã, nós precisamos de ver algumas referências, alguns detalhes que aqueles homens precisavam fazer. Notem que Jesus escolheu inicialmente 4, depois ele escolhe os 12. Mas ali eles precisavam, uma das coisas mais difíceis que o homem e a mulher têm para fazer é renunciar a alguma coisa. Você tem segurado algo que você não quer renunciar de jeito nenhum? Mas Pedro e aqueles outros homens tiveram que renunciar muito. Primeiro, apartar um pouquinho da sua profissão e começar a seguir Jesus. Ali a questão profissional deles já ficou, não que eles esqueceram, mas teve que deixar. Para seguir Jesus eu preciso abdicar de algo, deixar algo. Ele talvez deixaram as esposas em algum momento sozinhos, porque tinham que seguir com Jesus. Não que não eram provedores, bons pais, bons irmãos, bons maridos, mas eles tiveram que abdicar de algo. E muitas outras coisas, irmãos. O orgulho. E Pedro era esse homem, intrépido, corajoso, valente. A Bíblia fala assim, que ele era este homem. Um homem corajoso, um homem de temperamento forte, um homem que falava a verdade, não era hipócrita. E então Pedro começa a destacar diante dos outros. Mas para isso nós precisamos renunciar a algumas coisas. Que se nós não renunciarmos hoje, precisamos renunciar hoje. Vamos sofrer hoje. Porque senão amanhã será pior. Amanhã teremos que renunciar, mas o sofrimento é muito maior, a dor será maior, a consequência poderá ser maior de uma renúncia que eu não fiz hoje. Então precisamos analisar, para seguir Jesus, eu preciso renunciar a algumas coisas, deixar de lado. Estar com Jesus é bom, mas preciso estar convicto das consequências que irão acontecer lá na frente. Um outro detalhe, ele era pescadores, e pescador, se é uma qualidade, quem é pescador aqui, tem paciência. Eu não gosto de pescar. Uma vez eu fui lá com o meu tio João, o esposo da Maria, o Gabriel era bem criancinha, e ele falou, tem que ir cedo. Agora eu acordo cedo, mas eu não gostava de acordar cedo. 6 horas da manhã nós fomos para a represa. Eu levei minha cadeira de praia, naquela época tinha, né? Hoje não precisa levar mais cadeira na praia. Aí coloquei minha cadeirinha e dormi, acordei no cheirinho de churrasco. 9 e pouco da manhã. Mas tem que ter paciência para pescar. E se era uma coisa, e é uma coisa que o pregador precisa, é paciência. O pregador prega para um tipo de público. O pescador também ele usa uma isca. Hoje eu estou pregando aqui, temos muitas pessoas, mas nem todos vão entender essa palavra. Pode ser garantido isso, nem todos vão entender a palavra que o pregador vai pregar. Mas o Espírito Santo vai convencer você. Então eu preciso ter paciência de pregar, pregar e pregar. Porque o Espírito Santo, ele não prega. O Espírito Santo convence. O meu papel é
pregar. Por isso o pregador e o Espírito Santo precisam ser sócios, andar juntos. O Espírito Santo jamais vai interferir no meu trabalho de pregador. Porém, eu não posso interferir na vida da pessoa querendo que eu consigo convertê-lo. Não, eu posso só pregar, orientar. Quem vai convencer do pecado é o Espírito Santo de Deus. Então eu preciso ter essa consciência que eu preciso andar com o Espírito Santo, ser sócio dele. Eu prego, ele converte. Eu prego, ele converte. Quando ele converte alguém, o reino aumenta. O reino se expande. É assim que funciona, irmãos. E Pedro participava desses detalhes. Pedro viu milagres de Jesus, acompanhou Jesus por todos os lugares, andou no barco, andou a pé, foi para Jerusalém, Betânia, Galiléia, outros locais. Jesus estava junto fazendo milagres. E Pedro era tão intrépido que chegou um momento, Jesus pergunta, quem é o Filho de Deus? Os apóstolos ficaram com dúvidas, Elias é alguém, mas é João Batista, mas Pedro disse, se tu és o verdadeiro Filho de Deus. Então ele tinha coragem de falar, mesmo que ele errasse, mas ele falava, nesse caso ele acertou. A vida continua, Pedro continuou andando. Chegou um dia que tinha uma tempestade no mar, irmãos. Todos conhecem essa passagem, Mateus 14, 22. A tempestade houve, o barco ali balançando, todos os discípulos preocupados. Eu não gosto, alguém aqui já fez cruzeiro, eu jamais faria. Porque eu teria muito medo, tenho muito medo de andar naquele barco gigante. Por maior que ele seja, o Titanic também, o dono dele falou que nem Deus afundava, ele afundou. Não é verdade? Ele falou, Deus não vai deixar afundar. Eu falei, Deus, deixa eu aqui na terra, a terra firme é tão bom, né? A não ser que venha um terremoto. Mas no Brasil não tem terremoto. Aí eu estou mais seguro. Então nós temos medo. Mas Pedro, naquele momento, quando ele disse, tu Jesus, me chama que eu vou. E Jesus falou, sou eu, Pedro, venha. E Pedro desceu do barco e começou a caminhar sobre as águas, Kleber. Imagina isto. Você e eu descendo das águas, e era tempestade, e começaram a andar, encontrar Jesus. Mas quando Pedro tirou os olhos de Jesus, ele afundou. Detalhe que nós podemos aprender aqui, irmãos. Eu nunca, jamais posso tirar os olhos de Jesus, porque o meu foco é Jesus. Quando eu tirar o foco de Jesus, eu posso extraviar, eu posso desviar do caminho. Mas quando eu estou com foco em Jesus, ninguém me interfere, ninguém vai me influenciar, porque palavras negativas vão existir. Hoje, depois do culto, na hora que você estiver à mesa, almoçando, comendo alguma coisa, vai ter comentários negativos de alguma coisa que ocorreu aqui na igreja. Mas eu não posso deixar ser influenciado, porque meu foco é Jesus. E se eu estou com foco em Jesus, eu estou blindado. Eu vou continuar. Pedro foi esta pessoa. Pedro foi um homem diferente dos outros, mas a vida tem seus altos e baixos. A vida é uma roda gigante. A vida é uma roda gigante. Um dia você está no alto, outro dia você está embaixo. E chegando em Mateus 26, 69, Jesus está sendo preso, vai ser condenado, vai ser morto. Pedro nega Jesus 3 vezes. Vocês conhecem a história? Eu não vou contar. Só que quando ele nega Jesus, e Jesus é conduzido para a morte, veio o amargo sofrimento da decisão que ele não tomou de seguir Jesus naquele momento. Ele não teve convicção que o mestre dos mestres, e fazia tantas coisas, e ele disse, eu morrerei por ti, Jesus. Nós precisamos tomar cuidado daquilo que nós falamos, que nós não vamos cumprir. Pedro, na sua intrepidez, disse, eu morrerei por ti. Jesus disse, você vai me negar antes que o galo cante. E esse galo, irmãos, não era ave, muito provavelmente, porque a ave era impura, o galo e a galinha eram impuros em Jerusalém. Possivelmente era a troca de vigília dos guardas romanos na Fortaleza Antônia. Havia uma vigília de 3 em 3 horas, e essa hora era 3 horas da manhã. Irmãos, quando Pedro nega Jesus, ele se arrepende amargamente. Só que tem um detalhe, às vezes eu me arrependo do meu pecado, me arrependo da minha posição naquele momento, só que passou. Jesus foi morto, foi para o céu. Jesus retorna. Mas será que Pedro e os seus discípulos tinham convicção que Jesus retornaria? Não sei. Mas Jesus vive ou passa na terra, mas cerca de 40 dias e 10 dias após, manda o Espírito Santo Consolador. Pedro está em amargo sofrimento. Muitas vezes, irmãos, nós tomamos uma decisão na vida que nos faz sofrer e sofrer. Por anos. Aqui não foi tanto tempo. Até chegar o momento
que você pode pedir perdão ou ser perdoado, se arrepender, confessar o pecado e se libertar. Imagina Pedro, a cabeça dele, o pai de família, o homem honrado, o homem que Jesus colocou toda a fé, acreditou nele, ele desonrou Jesus. Mas Jesus não é igual eu, que acusa. Jesus é aquele que ama, aquele que quer restaurar corações. Por isso hoje, Jesus não está acusando a nós de pecados, mas Ele quer restaurar corações. Se você está com o coração ferido, amargurado, alma amargurada, Jesus está restaurando agora. Quem crê, diga amém. Porque no caso de Pedro, ele fez isto. Imagina, Pedro e seus amigos estão pescando a noite toda, não pescaram nada. E quando eles voltaram para a terra, para a margem do mar da Galileia, eles olham e veem um homem andando na praia, à beira-mar. Logo eles reconhecem que é Jesus. Você pode imaginar comigo essa cena? Você trabalha a noite toda, precisa prover sua família, você não ganha R$1, porque ele precisava vender o peixe. Ele não pescou nada, mas quando ele olha, vê o mestre passeando na praia, andando, e o mestre, quando vem te abençoar, ele não vem com mãos vazias, ele não vem só com palavras, ele já havia feito uma fogueira e tinha peixinhos sendo assados. E quando eles descem, Jesus não indaga nada, ele só convida: vem comigo, vem comer, vamos fazer o desjejum da manhã, vamos tomar um café da manhã juntos. Nós hoje tomamos café da manhã, você convidou Jesus? Eu, quando tomei meu golinho de café, Jesus, fica comigo aqui, que eu vou pregar, me ajuda em nome de Jesus, redundância. Mas o Senhor é bom o tempo todo. Jesus não acusou Pedro, ele trouxe os discípulos e comeram juntos. Por isso a importância da comunhão. Jesus gostava da comunhão. Muitas famílias, muitos casais são restaurados, filhos são transformados, convertidos à mesa, na comunhão da sua família, na comunhão da tua casa. É lá que faz. Por isso nós falamos tanto em comunhão aqui na igreja. Pedro come, participa, ouve as histórias de Jesus. A Bíblia não fala há quanto tempo, só que Jesus precisa conversar com Pedro. Isso acontece em João 21:9. Pedro está Jesus está fazendo uma mesa para os discípulos. E ali é aquela conversa agradável. Só que no 21:15 há uma conversa não muito agradável. João 21:15, você vai conferir. Jesus pergunta para Pedro, vocês também conhecem: Pedro, tu me amas? Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. Então, cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Lembre-se, Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus pergunta para Pedro 3 vezes. E a última vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro teve um ensinamento que eu e você temos. Jesus é onipresente, onisciente, onipotente. Então o que Pedro fez? Pedro sabia que Jesus era onisciente e disse: tu sabes, mestre, tu sabes de tudo. Logo, Jesus entendeu. Pedro se arrependeu, porque Jesus viu o coração. Então, se você se arrepender do seu pecado nessa manhã, como foi dito na oração que a Fátima falou, irmãos, confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e defender de todos os pecados. 1 João 1:9. Jesus é o nosso advogado. Naquele momento, Ele não acusou Pedro, Ele foi o advogado de Pedro, diante do próprio tribunal dele. Então, naquele momento, Pedro se arrepende, o seu caráter, a sua vida foi transformada de tal forma que ele começou a fazer grandes prodígios. Quer fazer grandes prodígios? Se eu quero, eu preciso ser realmente transformado, eu preciso ser mudado, ser um novo homem. Pedro, naquele momento, ele deixa de ser o velho homem para ser um novo homem. O pai de família melhor, um marido melhor, um trabalhador melhor, um discípulo melhor. É isso que nós somos quando nos arrependemos verdadeiramente. Então, Pedro começa a trabalhar de verdade no Evangelho. Pedro começa a fazer tantos milagres que o povo começaram a correr para onde ele estava passando, os discípulos estavam passando. Atos 5:15, as pessoas levavam os doentes para ver os discípulos e todos colocavam os doentes mais à frente, porque quando Pedro passava, a sua sombra trazia a cura no nome de Jesus. Quando eu e você passar,
aquela pessoa que está precisando de socorro vai dizer: eis aqui um homem, uma mulher, um jovem de Deus, eu quero ficar perto dele, porque haverá cura física, emocional, espiritual na minha vida. E Pedro, ele conseguiu isso porque ele aceitou as palavras de Jesus, ele se arrependeu. Então, qual o momento da roda gigante você está hoje? No alto ou no baixo? Não importa. Se estiver no alto, você já está curando. Tá? Mas se você está lá embaixo, pode estar curando também, porque Jesus está com você. No deserto nós passamos, mas não vamos ficar, irmãos. Muitos já pregaram essa palavra. Deserto é lugar de passagem, não é lugar para ficar. E a esperança vem somente do Senhor. Atos 3:2, Pedro cura também um paralítico lá na porta de Jerusalém, lá na porta formosa. E Pedro vai curando pessoas, os discípulos vão se movimentando, vão andando. Aquele homem que negou Jesus já foi esquecido. Agora é o homem, o alicerce da igreja. Você quer ser o alicerce dessa igreja? Trabalhe na obra, se converta de verdade, ajude, pregue, fala, evangelize, viva uma vida de santidade. Renuncie os seus pecados, renuncie os seus gostos, suas vontades. Não é fácil, mas é necessário. Tem coisa que eu quero fazer e eu não posso fazer. E tem coisa que eu preciso fazer, eu devo fazer. Foi que esses discípulos e apóstolos começaram a praticar na vida deles. O evangelho teve uma revolução, uma transformação naquela época. E os discípulos continuaram pregando e fazendo grandes milagres. Enéas, um paralítico, há 8 anos, doente, coxo, ele foi curado. Pedro orou, ele foi curado. Irmãos, tudo que nós fazemos, Deus está olhando. Talvez tenha alguém aqui que faz muitas coisas nos bastidores. Eu não vejo, você não vê, mas o Senhor está vendo. Tinha uma mulher chamada Dorcas, Tabita, Dorcas grego, Tabita aramaico. Ela morre. Os discípulos sabiam que Pedro estava numa cidade próxima. E eles mandam 2 homens dizer, uma cartinha escrito: se apresse, venha ter conosco. Pedro logo se levantou e foi. Chegou lá, essa mulher estava morta. Quem era Dorcas? Dorcas era uma ajudadora, uma auxiliadora, aquela que ajudava os pobres, ajudava as viúvas, fazia os vestidos, fazia ofertas. Então muitas vezes nós temos os bastidores fazendo coisas e a pessoa, o principal aqui não está vendo. Eu não estou vendo, mas Jesus está vendo. Alguma pessoa, alguém vai indicar que está vendo você fazendo um trabalho nos bastidores. Está vendo eu fazer um trabalho nos bastidores. Talvez a gente fique cobrando alguém sem saber, porque ele já está fazendo. Mas eu não estou vendo, eu cobro. Não, deixa o Espírito Santo trabalhar na minha vida e na vida dessa pessoa. Ele vai fazer no nome de Jesus. E Dorcas era essa pessoa. Imagina, uma mulher trabalhadora, ajudando as pessoas, mas a doença vem, o dia ruim veio na vida dela e ela morre. Mas havia na cidade discípulos, homens de Deus. Aliás, Dorcas foi a primeira, provavelmente a primeira mulher chamada discípula de Cristo. E quando Pedro chega, chama Tabita. Levanta da tua cama e anda. Aquela mulher andou. Seus pecados foram perdoados. Porque ele aprendeu com Jesus como curava as pessoas. Seus pecados foram perdoados. Eu e você como pecador, se há arrependimento de verdade nesta manhã, Jesus está dizendo, está curado em qualquer área, porque seus pecados foram perdoados. O Evangelho anda. Irmãos, o contraste do Evangelho é tão incrível que enquanto Pedro pregava e curava, Paulo iniciava seu ministério. Neste mesmo capítulo 9, Paulo e Barnabé Paulo, ensinado por Barnabé, Paulo começa a sua primeira pregação. Mas Pedro já está em outro nível. O que eu quero dizer, que nós aprendemos aqui, que o Evangelho nunca vai parar. Se eu não quiser fazer, Deus vai levantar outro. Se você não quiser fazer, para Deus, é você. Deus vai levantar outro. Por isso, se eu sou seguidor de Cristo, eu preciso passar ensinamento. Porque vai vir gente que vai fazer aquilo que talvez eu não consiga fazer. E Pedro não conseguiu fazer o que Paulo fez. Só que as estantes estão no mesmo nível. Então, irmãos, tudo que você faz aqui na igreja, que você tem trabalhado, tem alguém de olho em você. Você está sendo observado. E não é pelas lentes do Big Brother, não. É do Big Brother da IBN, da Batista das Nações. Eu estou sendo observado. Vocês me veem por aqui. Eu sei que vocês estão de olho em mim.
Ah, eu sei disso. Mas não fiquem muito tranquilos, tem alguém de olho em vocês. E Jesus estava com o olhar naquela região. Jesus queria pessoas curadas, transformadas. Eu creio que Jesus quer que nós sejamos transformados e curados. Por isso que a gente enfatiza aqui na igreja. Vamos participar dos cultos. Vamos orar. Vamos conhecer a Bíblia. O conhecimento não faz mal a ninguém. Vamos nos dedicar à leitura bíblica. Pastor Marcondes tem a leitura bíblica há quase 5 anos aqui de noite. Alguns participam e gostam. Nós precisamos ter esta prática. Nós nunca podemos deixar a leitura bíblica, porque é ela que vai nos revelar as histórias, os feitos, as maravilhas que Jesus fez. E o próprio Pedro diz que éramos das trevas, mas Ele nos resgatou, nos perdoou e trouxe para a sua maravilhosa luz. Hoje estamos na luz, irmãos. Sabe o que é isso, estar na luz? Não tem mais escuridão para nós. As dificuldades existem no Evangelho, existem na vida do crente, tribulações, mas sabemos que a nossa esperança é Cristo. E se eu tenho esperança em Cristo, eu sei que isso vai passar, porque alguém vai me abençoar. Da mesma forma que Barnabé, que Paulo foi rejeitado por alguns, Barnabé acreditou nele, alguém vai acreditar em mim e em você, e nós seremos abençoados em alguma área. É assim que anda o Evangelho, é assim que caminha o povo de Deus. Amém, meus irmãos? Então, o que nós podemos fazer com essa palavra, o que nós podemos pegar de positivo, for negativo, tira, para aplicar nas nossas vidas. Eu creio que hoje nós estamos vivendo momentos difíceis, mas o Evangelho nunca foi fácil. Lá atrás também vivemos momentos difíceis. Acontece que nós precisamos de estar de olho no alvo, que é Cristo. Se eu estou olhando para o alvo, eu nunca vou errar a direção. Posso passar sofrimento, sim, como Jesus passou, mas ele não errou a direção. Ele não arredou o pé, como diria anterior. Ele não foi para a esquerda nem para a direita, ele continuou. Nós precisamos continuar nossa jornada no cristianismo e levando a palavra de Deus aos perdidos, levando salvação àqueles que não têm mais esperança. Nós precisamos pegar a palavra e trazer para dentro do nosso coração, entender a eficiência da palavra, que não sou eu que vai fazer a transformação, é o Espírito Santo de Deus, mas que eu preciso pregar em tempo e fora de tempo. Não importa onde eu estiver, preciso pregar a palavra. Amém? Amém. Vamos ficar em pé. Irmãos, talvez algum de nós esteja passando por uma dificuldade incrível. Mas o que eu tenho para dizer para os irmãos? É que Deus é maravilhoso, é lindo, todos sabemos, e que nos abençoa sempre. Nunca deixará de nos abençoar. E eu quero finalizar indo lá para o Velho Testamento. Gênesis 22:8. Deus tem um chamado para Abraão para entregar um sacrifício. E é o seu filho Isaac. Agora imagina você sendo um garoto, seu pai te convidar para ir para uma festa. Muito bom, né? Vai te convidar para um sacrifício. Naquela época era importante. Mas ele era o sacrifício. E não sabia. E o pai ainda fala, filho, carrega a lenha. E ele vai levando. E o filho fala, pai. E o Abraão prontamente diz, diga meu filho. Fala, pai, temos a lenha e o fogo e o cordeiro. E esta é uma lendária palavra de Abraão que nós devemos aplicar nas nossas vidas. Deus proverá, meu filho. Então, se você está com alguma dificuldade, não importa a área, eu digo nesta manhã, e vale para mim também, Deus proverá. Deus proverá. Não importa o que está acontecendo, Deus proverá. E o milagre aconteceu. Porque quando Abraão falou, um cordeirinho estava entre as árvores. Era impossível, segundo eruditos, cordeiro subir naquela montanha. Quem sobe em montanha são cabritos. Mas o cordeiro estava lá. Deus preparou, porque ele viu a fé de Abraão. Eu não quero dizer para eu e você ter a fé abraânica, porque acho que nós não vamos ter. Eu talvez não tenha. Mas Jesus disse que se a nossa fé fosse do tamanho da semente de mostarda, faríamos muito mais que ele fez. Então a nossa fé é aplicada segundo cada coração, cada mente. Então aplique sua fé agora, naquilo que você necessita nessa manhã.
E eu quero fazer um convite ousado como Pedro fazia. Se você tem uma necessidade incrível e está difícil, nós vamos continuar batendo a porta do céu, porque o Senhor vai abrir essa porta e Deus vai fazer a provisão nessa manhã em nome de Jesus. Porque a sua palavra nos garante, a sua palavra tem poder e quando nós pedimos, Ele ouve.